Eu hoje trago-vos as leituras da segunda quincena de novembro. Olá, é verdade, o mês de novembro já terminou e eu venho então para o segundo vídeo de leituras do mês. A primeira leitura do mês foi então A Escultora de Minette Waters. Foi um livro que eu comprei este ano na Feira do Livro e que eu achava que era assim meio thriller e que me despertou bastante a curiosidade. Temos então a nossa personagem principal, é a Rosalind, é uma jornalista que percebemos que tem um drama na sua vida. No início não sabemos bem o quê, mas há ali algo que está a perturbar e foi quase forçada a escrever um artigo sobre Olive Martin, que é conhecida como a escultora. E Olive é uma jovem, ela está presa, há 8 anos. Na altura, quando o crime aconteceu, ela tinha 23. E foi então acusada e condenada por ter assassinado a irmã e a mãe com requintes de malfadez. Cortou os corpos e misturou ali assim os membros de uma e de outra. E isto chamou-me a atenção. No entanto, quando comecei a ler, talvez por ter, não sei se foi por ter expectativas mais elevadas desta premissa, o fato é que a história acabou por não me prender e por me desiludir um pouco. Eu dei-lhe apenas 2 estrelas. A parte da história de Olive e da investigação que a Rosalind começa a fazer para tentar investigar se a Olive é culpada ou não, porque pelas coisas que se conta, a Olive pode não ser a culpada. Então, como a Rosalind está a fazer essa reportagem, ela acaba por querer investigar. E a parte do passado do crime interessou-me. A personalidade da Olive também foi achei que era um dos pontos fracos, os pontos fortes do livro. Mas a história relacionada com a Rosalind não me cativou. Entretanto, aqui pelo meio aparece também o eu acho que é sargento da polícia, que na altura estava a investigar o crime, que na altura foi chamado para investigar o caso da Olive. E achei assim tudo muito confuso, muito estranho. Não me prendeu o suficiente, não me agradou o suficiente e acabei por dar, tal como disse, apenas 2 estrelas. Depois li 2 livros para o projeto Ler os Nossos, O Fim da Inocência 1 e 2, de Francisco Salgueiro. Eu não me vou alongar muito, eu vou deixar por aqui os cards. Eu dei 5 estrelas aos 2. De seguida, mais um livro para o projeto Ler os Nossos e Ler Saramago, neste caso uma leitura conjunta, o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Tal como os livros anteriores, eu não me vou alongar, eu dei 4 estrelas e meia e vou deixar por aqui o card do vídeo de opinião, porque também fiz. Depois li um conto do Henrique Anders, O Convento Esculpido. Eu acabei por dar 4 estrelas. Eu não vou alongar muito na história porque é um conto. Insere-se dentro do fantástico e eu gostei bastante da forma como o Henrique foi criando a história, mesmo sendo um conto. Eu estive sempre curiosa pelo que é que ia acontecer e o final surpreendeu-me bastante. Depois li Passado Imperfeito, de Julian Fellowes. É um dos produtores de Downton Abbey, que era uma das séries que eu gostava bastante. E a premissa tinha tudo para eu gostar bastante do livro. Temos então um homem, o Damien, que é um homem neste momento muito rico e que, apesar de ter sido casado, não teve nenhum filho e ele está a morrer. No entanto, ele desconfia por uma carta que recebeu há uns 20 anos que teve um filho antes de ter ficado estéril. E então entra em contacto com um antigo amigo que não vê qual quebraram relações há 40 anos. E então pede a esse amigo, para, como ele está a morrer, para tentar investigar as mulheres com quem poderá ter tido um filho,
temos, eu não me lembro agora, não estou bem certa, não sei se são 4, se são 5 hipóteses que na altura, naquele ano, ele teve um relacionamento com elas e poderá ser então um dos filhos destas mulheres, porque cada uma delas teve um filho mais ou menos por essa altura, cada uma delas poderá ser então ter o filho com o Damien. O livro é interessante. Eu achei que às vezes enrolava um bocadinho em termos de descrição, mas foca então a alta sociedade no final dos anos 60, início dos anos 70. Aquela gente rica. E eu gostei bastante dessa parte, achei que era muito interessante, mas às vezes senti-me um pouco perdida nas descrições, achei que talvez o autor pudesse ter abreviado um pouco mais. A história vai-se desenrolando também entre o passado, no final dos anos 60, com a atualidade, chamemos-lhe assim. Um aspecto interessante é que temos parte da ação é passada em Portugal, no Estoril. No entanto, e talvez por eu, quando li a sinopse, criei muitas expectativas e acho que não estava com o espírito certo para ler este livro. É um livro que, talvez por ser um pouco mais descritivo daquele ambiente de classe média alta, necessita um pouco mais de concentração. E não foi... eu não estava, então, acho que não estava com o espírito adequado. Eu gostei, mesmo assim, eu dei-lhe 3 estrelas, mas é um livro para reler numa altura em que eu acho, em que eu preciso assim de uma história assim mais, eu vou-lhe chamar um pouco mais densa na parte de descrição, e eu acho que nessa altura irei gostar mais. Depois, mais um livro para o projeto Ler os Nossos, A Peónia Vermelha, de André de Oliveira. Foi um livro que me despertou curiosidade, porque eu comecei na altura, eu julgo que o final de outubro, início de novembro, a aparecer muito pela internet. E eu fiquei curiosa, a capa, confesso que me chamou a atenção, fui ler a sinopse e achei interessante. É assim um thriller passado em Portugal e em Pequim, e assim mundial, em que na China temos casos de mulheres que estão gravemente doentes e que acabam por morrer por causa de um medicamento, chamemos-lhe assim. E temos também uma mulher chinesa, a Xin Xiao, não sei se é assim que se diz, que está em Portugal. Ela não vem a Portugal há 20 anos. E nota-se que ela quer efetuar uma vingança pessoal. E interessou-me. E eu, como tenho parceria com a Sociedade Editora, acabei por solicitar o livro. No entanto, e talvez por ter a sinopse me ter parecido muito interessante, eu esperava mais do livro. E quando comecei a ler, houve aqui alguns aspectos que me irritaram. E eu, quando digo irritaram, é aquela comichãozinha nervosa quando estamos a ler e que não conseguimos desligar. Não sei se estão a perceber a ideia. E tive sempre esta sensação, sempre ao longo do livro, e não consegui abstrair-me disso. Primeiro temos o nome das personagens. Quase todas têm 3 nomes ou mais. Por exemplo, Henrique Souto, como é que é? Henrique Gonçalves Souto Maior. E sempre que é falar nessa personagem, estamos ali praticamente, 90 a 95% das vezes, a gramar com Henrique Gonçalves Souto Maior. Quem disse o Henrique, disse as outras personagens que têm sempre 3 nomes. Acho que era um bocadinho desnecessário eu associei esta tentativa de 3 nomes das personagens, de tentar que as personagens tivessem assim, fossem tipo chiques, percebem? Do jet set. E irritou-me. Acho que também não é muito plausível, porque temos aqui 2 personagens que são irmãos, o Henrique e o Ezequiel. E às tantas o Henrique pega no telemóvel, quer falar com o irmão, pega no telemóvel e vai à lista de contactos de Ezequiel Gonçalves Souto Maior. Eles são irmãos. Eu no meu telemóvel, eu não tenho o nome completo dos meus irmãos. Eu tenho o nome próprio só. Portanto, ou teria irmão ou teria Ezequiel. Agora, colocar o nome todo, não sei, não consegui. O segundo aspecto que
também não gostei, é o facto de o autor ter optado pela designação Beijing, eu não sei se é assim, em vez de Pequim. Pequim é a designação portuguesa. Se temos, por exemplo, Bruxelas, escrito Bruxelas e designado por Bruxelas, porque é que depois não temos Pequim? É um livro português, de um autor português, portanto, não compreendo muito bem. Temos também alguma repetição de ideias, pensamentos, que as coisas, às vezes no próprio capítulo, se relacionadas com alguma personagem a contar algo que aconteceu, temos um parágrafo e depois, se calhar, na página a seguir temos outra vez a mesma repetição. Isso acontece algumas vezes. Algumas partes também acho que não trouxeram grande coisa para a história, portanto, acho que seria um bocadinho... Acho que o livro não precisava de ser tão extenso, havia aqui partes que podiam ser abreviadas. E depois, por último, e não menos importante, erros ortográficos. Sim. Há aquelas trocas que nós percebemos que são troca de letras, que não devem acontecer, mas às vezes acontecem. Mas depois temos erros ortográficos do género do há 20 anos atrás, que infelizmente o há anos atrás é um erro muito recorrente. Mas também temos, por exemplo, quando ele quer dizer que Flantal traz qualquer coisa, de trás de trazer, escreve com S, e saiu-lhe o tiro pela culatra com O. Em alguém que é português, que quer ser um escritor português, há certos tipos de erros que eu acho que não se deviam dar. E por isso também é importante ser feita uma boa revisão. Às vezes, até o próprio Word consegue despistar alguns erros, portanto, são coisas que acabam por quebrar a prazer da leitura e retirar. Eu acabei por lhe dar 2 estrelas, porque a história em si não é má, é uma história com ritmo e que me manteve sempre interessada para saber o que é que ia acontecendo, mas realmente eu esperava mais. Eu não odiei, não, mas esperava mais. Eu julgo que o André tem capacidade para, num próximo livro, as coisas fluírem melhor, serem melhor, mas há aqui certas coisas que têm que ser afinadas. A questão dos erros é muito importante. E tentar que as coisas não sejam tão queques e se calhar às vezes exaustivo demais. 2 estrelas. Por último, mais um livro do Ler os Nossos, desta vez Personagens Malditas da História, de André Canhoto Costa. É um livro de não ficção, histórico, e tal como o nome indica, pega então em personagens da história que não têm uma conotação muito favorável, chamemos-lhe assim. É muito interessante. Foi um livro que eu gostei bastante. Temos, se não estou em erro, são 30 personagens divididas por 6 grupos. Portanto, cada grupo tem 5 personagens. Temos aqui personagens da história de Portugal, como por exemplo o Marquês de Pombal ou Leonor Teles. Mas também, por exemplo, personagens internacionais como Sérgio Disparate, César Borgia, ou o Hitler, ou o Mussolini, ou até o George W. Bush. Muito interessante mesmo. O autor, no início de cada personagem, faz assim um breve contexto pessoal a introduzir-nos na personagem, na história da personagem. Eu chamo de personagem não, na história da personalidade que é falada. E tal como eu disse, esta introdução é feita em contexto muito pessoal, em relação com o autor, como é que ele ouviu falar a primeira vez daquela personalidade, ou de que forma é que ele relaciona aquela personalidade com as memórias que ele tem. Muito interessante. E depois faz um breve resumo, uma breve biografia dessa personalidade.
desde que nasceu, acha-se ali um breve contexto em relação aos seus pais, e depois o que é que aconteceu e aqueles, chamemos-lhe crimes, eu não lhe quero chamar crimes porque não é bem crimes, mas aqueles episódios negativos que marcaram então essa personalidade. Muito interessante, eu dei-lhe 4 estrelas. É um tema que eu gosto bastante, já sabem, eu gosto de coisas históricas e achei muito interessante. Eu dei-lhe 4 estrelas porque, apesar de ser muito interessante e de eu ter gostado mesmo bastante, o facto de não ser uma história acabou por não me arrebatar, não... Como é que eu ia te explicar? Lá está. Eu quando dou a classificação das estrelas, entre as 4 e as 5 estrelas, 5 estrelas tem que ser um livro que eu adoro completamente e que me sinta completamente absorvida, completamente arrebatada, apaixonada pelo livro. E na parte normalmente de não ficção acaba por não acontecer muito, nomeadamente quando não temos uma história sequencial. É um livro que então eu recomendo para quem gosta de história, para quem gosta de saber assim um pouco mais sobre a história, não só portuguesa, mas também universal, chamemos-lhe assim. Muito bom, 4 estrelas. Foram estas então as minhas leituras da segunda quinzena de novembro. Eu não sei se leram algum, se têm curiosidade, se não têm, contem-me cá em baixo quais são as vossas opiniões. E nós vemos então no próximo vídeo. Tchau!